Olá pessoal, eu sou o professor Julián e eu estou aqui hoje com vocês mais uma vez para ajudá-los a construírem aulas, apresentações, palestras mais encantadoras, palestras cada vez mais inesquecíveis, mais atraentes e que tocam de fato o coração daqueles que estão assistindo. Agora, para isso, será que existem técnicas que a gente pode buscar em alguns outros cômodos para a gente poder atingir esse objetivo? E obviamente sim. Nem todo processo, todo sucesso de uma boa aula, de uma boa palestra, ele é intuitivo. A gente pode pedir auxílio nos comparativos de outros cômodos, de outros cantos da natureza, das ciências, para a gente pegar essas dicas. E um desses cômodos que a gente vai visitar hoje é o cômodo das artes cênicas, do teatro. E o que tem a ver o teatro nesse contexto inteiro? Bom, toda vez que a gente fala do teatro, eu acredito que um elemento vem muito à tona, que é o elemento dos personagens. E esse personagem do teatro, ele é fundamental para que a gente possa construir esse conceito, esse banco de ferramentas, esse banco de habilidades que a gente vai buscar desenvolver, e a gente pode até perceber que no início, sim, pode ser algo que a gente tenha que prestar um pouco mais de atenção para o nosso processo de construção da nossa persona como professores e palestrantes. Mas depois, uma vez controlado, uma vez compreendido, a gente percebe que isso é um processo natural. Então vamos lá. Vamos caminhar de uma forma muito lógica. Vamos pensar a gente sentado numa roda com amigos e a gente batendo um papo qualquer. E a gente sempre espera, muitas vezes, que a vez de falar seja daquele amigo específico ou amiga que sabe contar a história de um jeito diferente, que sabe compartilhar o conhecimento de um jeito diferente. Se a gente perceber, cada um de nós, em vários casos que a gente pode lembrar, em vários eventos que a gente se recorda agora, a gente vai perceber que essas pessoas carregam um padrão muito comum, que é a forma como que essas pessoas se comunicam, seja da linguagem corporal, seja da linguagem verbal. Essas pessoas, muitas vezes, que contam os casos de forma atraente, parece que elas se envolveram, elas se envolvem, parece que no momento que elas estão contando a história, ela consegue, inclusive, trazer a gente para dentro da história. Sim, tem pessoas que têm essa grande facilidade de tornar um simples evento em algo histórico, em algo épico. Muitas dessas habilidades, elas estão associadas ao tom de voz, à forma como que essa pessoa comunica. E essa parte, como a pessoa fala, seja na entonação, seja no ritmo, na cadência, nas diferentes pontuações que ela usa para narrar aquele fato, para compartilhar aquele conhecimento, a gente chama isso de prosódia. Ou seja, uma parte da linguagem, um setor, seja ele biológico ou no campo semântico do entendimento da linguística, um cômodo da linguagem que vai contar para a gente não o que nós estamos falando, e sim o como estamos falando. E a gente percebe que as pessoas, nós, damos muito mais atenção não ao que nos é falado, e sim o como é falado. E isso a gente tem dentro da própria gramática, dentro do próprio processo de construção linguística, vários sinais, vários elementos que permitem com que uma simples frase unidimensional, uma sequência de palavras, ela ganhe corpo, vida, ela saia para o processo tridimensional e inclusive nos impacte. Então, um dos primeiros pontos em que eu trago para que a gente possa fazer essa comparação e a gente resgatar um elemento que possa nos ajudar no processo de construção da nossa narrativa, no momento em que a gente está dando uma aula, ou que a gente está fazendo uma apresentação, no momento que a gente traz uma palestra, um dos pontos importantíssimos é a atenção que a gente deve dar à prosódia. Ou seja, o como falamos, a cadência com que falamos. A gente trazer um colorido para a nossa fala, para que a nossa fala não seja monótona ou monotônica.
Ou seja, nós temos uma imensa dificuldade de prestar atenção em pessoas que mantêm o mesmo tom de fala. Porque é como se a própria pessoa estivesse falando que o que ela está falando talvez não tem muito impacto, não tem uma carga emocional envolvida. Então, vamos ficar com essa dica. Vamos botar isso num dos pontos que a gente pode cada vez mais lapidar para que as nossas aulas fiquem cada vez mais encantadoras, mais impactantes. Vamos pensar em pessoas, em professores, em palestrantes que a gente conhece e lembrar por que aquelas apresentações se tornaram inesquecíveis para nós. A prosódia é um retrato explícito do envolvimento emocional que a pessoa tem com aquele fato, com aquela narrativa. E não precisa ser nada fora do comum, não. Numa roda de amigos, a gente muitas vezes espera que aquele amigo específico comece a falar porque ele conta o caso de um jeito especial. Que sim, muitos trazem com ele um ar mais engraçado, outros trazem um ar de mais mistério, outros trazem um ar de intelectualidade mais aguçada. Enfim, o importante não é o que é falado, e sim como é falado. E nós temos isso em mãos. A gente consegue lapidar a qualidade da nossa fala, a qualidade das nossas aulas, mexendo nesses botões da prosódia. Eles são reguláveis mediante prática, mediante o reconhecimento dos pontos em que a gente poderia mudar, do ponto que a gente poderia alterar. E como que isso é feito? A gente precisa de se assistir. Nós, professores, temos uma grande falha e que hoje está começando a ser corrigida pelo mundo online. Nós estamos agora nos começando a ver mais as nossas gravações, se muitos de vocês já estão dando cursos online, se já estão dando aulas online, treinamentos online. A gente tem acesso a essas gravações e a gente começa a perceber as nossas falhas. E nada mais forte, nada mais interessante que a gente buscar e fazendo essas lapidações para que a gente consiga não atingir um estado de perfeição. Pelo menos não é o que eu busco. Mas um estado de lapidação no qual a gente, cada vez mais, a gente busca elementos para que a gente possa cada dia mais trazer para cada vez mais perto o nosso aluno, o nosso público, o nosso ouvinte. Então tá aí, o primeiro ponto que a gente poderia e pode ajustar, e ele é muito interessante. Segundo ponto, que eu falo muito, é a linguagem corporal. Se a gente então nos reporta às artes cênicas, nada mais forte no teatro que a linguagem corporal, a linguagem dos sentimentos. E quando eu falo de amor, quando eu falo de paixão, quando eu falo de ódio, não tem como a gente materializar essas palavras tão subjetivas se que não seja com a voz, com o corpo. A voz é o corpo. Mas vamos separar voz e corpo no sentido de a nossa linguagem, das nossas mãos, das nossas expressões. A própria entonação, ela casa de forma perfeita. E aí a gente está vestindo um personagem, uma persona, não no sentido pejorativo, que a gente está criando um momento falso. Não. Nós, como professores, naquele momento, a gente tem um privilégio enorme. Vocês sabem disso. Por maior que seja o medo que muitos de nós possamos ter quando a gente pisa num palco para poder dar uma aula, uma palestra, a gente sabe que aquela adrenalina ali, ninguém tira aquilo da gente. Porque a gente gosta de compartilhar o conhecimento. A gente gosta de compartilhar aquilo que nos custou muito para adquirir. E o processo de aquisição ele é constante, ele não termina.
Então, se a gente se atenta à prosódia, à forma, à entonação, à cadência, ao ritmo, ao colorido da fala, e a gente faz uma superposição com a linguagem corporal, isso é perfeito. Um personagem está ali no seu sentido mais genuíno, autêntico e honesto. Eu sempre insisto nisso. O momento de uma aula não é um momento de autoapresentação, de exibição. Nós não somos um pavão ali no meio e a gente quer exibir as nossas penas. Não. Mas a gente quer levar a nossa ideia, a gente quer compartilhar o nosso conhecimento da melhor forma, da forma mais encantadora e inesquecível. Quem de nós não gosta de ouvir depois um comentário ou receber uma mensagem? Nossa, que aula! Nunca mais vou esquecer dessa aula, do que você falou. Mas para isso a gente precisa de enriquecer o nosso repertório. E uma das formas de enriquecimento é buscando lá nas artes cênicas. E a gente entender a composição de um personagem. E a gente entender que naquele momento a gente pode sim se vestir com todas as vestes adequadas, coerentes para aquele momento e sinceras e verdadeiras. Então, o que eu querendo falar é que a minha prosódia, a minha entonação e a minha linguagem corporal, naquele momento, não vai ser diferente daquilo que eu sou. Mas eu posso adequá-la ao contexto. Se a gente amarrar o terceiro ponto, agora depois, com esses 3 pontos, a gente pega e vai fazer como se fosse um buquê de flores final para que a gente possa entender aonde é que a gente pode chegar. Quer ver? Terceiro ponto. A gente ajustou prosódia, a gente ajustou linguagem corporal. E dentro dessa prosódia, a gente tem formas, dentro da linguagem verbal, a gente tem formas de enriquecer a nossa fala. Não tem como, é como se cada um desses itens eles estivessem entranhados, emaranhados na composição do personagem que a gente se veste no momento das nossas aulas, como professores. E um desses recursos da linguagem verbal são as onomatopeias. São aqueles barulhos, as simulações de barulhos. E por mais esquisitos que eles sejam, por mais estranhos que eles soem, por mais mal feitos que eles sejam, bum! Um efeito diferente é gerado na mente de quem nos ouve. Eu acabei de fazer uma onomatopeia, bum! E ela foi mal feita. Minha voz, inclusive, é muito estranha, né? Tem uma voz muito aguda. Minha voz nem combina comigo, eu sou alto. Minha voz tenderia a ser mais forte, mais grave. Não, eu tenho uma voz aguda. E eu não me importo com isso. Eu não quero fazer o boom perfeito cinematográfico, mas eu quero que quando eu falar boom, eu consiga me conectar com quem está do outro lado. Esse boom que eu falo e que eu acabei de inventar, a função dele é trazer cada um de vocês que está aí do outro lado para dentro daqui. Essa é a tentativa. Com muitos de vocês, ela pode ter sido bem sucedida, com outros não. E esse mecanismo de empatia, ele nunca é 100%. Impossível. A gente nunca consegue criar uma empatia entre o público e nós, entre um aluno e a gente, na postura de professor. Mas não é essa a intenção. Pelo menos eu acredito que não deva ser a busca pela unanimidade, uma aprovação absoluta entre nós, essa comunhão entre público e palestrante. Não. A gente tem que ter uma empatia forte o suficiente, minimamente forte o suficiente, para que, por exemplo, as atenções se voltem até nós, a nossa mensagem consiga ser entregue, que o nosso papel naquele momento seja cumprido.
E um ponto muito interessante é que quando a gente consegue usar desses recursos das artes cênicas, do teatro, a gente consegue trazer algumas dessas ferramentas técnicas, a nossa linguagem, a forma como que a mensagem é passada, como que a ideia é compartilhada, ela fica enriquecida, sem dúvida. Cada um de nós temos mais, menos habilidades em fazer isso, mas não nos custa a gente buscar em cômodos distintos das ciências da natureza habilidades distintas para que a gente vá enriquecendo. Eu não imagino, as minhas aulas de hoje, elas são muito mais ricas que as aulas minhas de um ano atrás. Porque eu, como professor de neurociências, as neurociências, elas são o meu substrato, elas representam o cômodo da ciência no qual eu bebo a água e me alimento, e ali me inspira para eu buscar formas distintas de explicar os assuntos referentes a ela. É o meu contexto, é o meu cenário. Cada um de vocês tem os seus. Cada um de nós, professores, temos o palco da natureza, da ciência, no qual nos inspira para essa busca do conhecimento. Então, ou seja, o importante não é simplesmente levar aquilo que a gente sabe, e sim o como a gente leva. Porque o como vai definir o nível do que. Ou seja, o que a gente leva vai ser mais ou menos absorvido pelo nosso aluno, pela audiência, pelo público, em função de como que você compartilha isso com eles. Agora, como que a gente consegue estruturar esses elementos? Como que a gente consegue recorrer a esse cômodo específico das artes cênicas? Então, escolhendo a linguagem correta, verbal, linguagem corporal, ou seja, como que a gente adequa essa nossa prosódia, as onomatopeias que podem sair de dentro dessa prosódia, a linguagem corporal. A gente precisa de reconhecer a nossa identidade de comunicador. Eu uso muito essa expressão porque ela resume de uma forma muito técnica a ideia, assim, da personalidade nossa como comunicador, como professor, por exemplo. Agora, se a gente entra nesse cômodo, olha que interessante. Quando eu falo da minha personalidade, da minha identidade de comunicador, eu estou querendo falar o seguinte: eu, como professor, eu tenho uma assinatura. Eu sou reconhecido como TAF. Então, é muito comum a gente perceber, assim, a gente vai perceber que os nossos alunos, aquelas pessoas que nos viram um dia palestrar, mais de uma vez, elas já têm uma ideia de quem nós somos. Nós deixamos marcas, traços específicos. É a nossa assinatura. Você nunca confunde um quadro de Salvador Dalí com um quadro de Monet. São totalmente distintos. Não tem como a gente confundir esses dois pintores, porque eles carregam dentro da essência de pintores, a tela que eles pintam é o retrato deles. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui agora? Que a gente tem uma superposição da identidade do comunicador com a nossa personalidade. E é fundamental que a gente reconheça isso para que a gente possa vestir essa persona de uma forma íntegra, de uma forma virtuosa. Nada, absolutamente nada. Eu falo por mim. E eu acredito que eu vou conseguir aqui mais de 99% de aprovação no que eu vou falar. Nada
pior, nada mais decepcionante que a gente perceber que aquele professor, que aquele apresentador, que aquele palestrante está fingindo ser algo que não é. Não estou nem falando dos dados que ele está apresentando, do conhecimento semântico que ele está apresentando, inclusive da própria personalidade. Gente, a autenticidade ela é fundamental. O momento de compartilhamento de conhecimento, ele parte de uma premissa que é um voto de confiança, ainda que de curto intervalo de tempo. Se o seu contato com o professor for pontual, ele é um curto intervalo de tempo. Se ele for contínuo, não. Mas não tem nada que mais desconecta, que é quando você percebe que não existe autenticidade, veracidade naquele professor. Então, quando eu falo nessa identidade do comunicador e na identidade, na nossa personalidade, é muito importante que esses elementos que a gente resgata lá das artes cênicas, eles estejam enquadrados na perspectiva, dentro do ambiente que essas técnicas, elas precisam de caber dentro da sua identidade, da sua personalidade. O que eu estou falando? Falando por mim, mais fácil falar de mim, não é? Eu sou uma pessoa que me comunico muito por gestos. Tá certo, tá no sangue, tá aqui. Filho de argentino, sangue italiano e espanhol. O que você acha que vai sair disso aqui? Um comunicador com muita carga emotiva. Um comunicador que se move muito. Que gosta de brincar, mas de forma inconsciente com a narrativa. E agora eu estou fazendo de propósito, falando baixinho. Mas às vezes, quando eu vejo que eu estou no meio de uma aula e eu estou contando algo que eu acho espetacular, algo que mexe comigo, eu já percebo que eu estou abaixando a voz. Ou às vezes eu estou gritando, mas de um jeito muito pontual, e não estou fazendo um show. Eu não estou chorando de mentira, eu não estou fingindo que eu estou puxando o cabelo. Não. Em poucos segundos, quem está ali já percebe que você virou um personagem de circo, para não dizer um palhaço. Então, o ponto é o seguinte: essa prosódia, quando eu resgato ela, a linguagem corporal, quando eu me atento de não dar uma aula parado para vocês assim, os meus alunos nunca me verão, ainda que se eu me posicionar assim, talvez eu acho que eu fico até mais elegante. Ou se eu me posicionar assim com vocês. E vocês imaginarem que eu nessa postura de perfil, que eu acredito que eu fico menos pior nessas câmeras, eu conseguiria passar visualmente uma perspectiva mais séria, uma perspectiva mais equilibrada, uma perspectiva onde eu tenho menos chance para errar. Eu poderia controlar melhor a minha fala e poderia ficar melhor enquadrado na câmera assim. Só que isso não me importa. Eu não quero ficar bem na câmera. Eu não quero que o aluno, quando chegue do outro lado, veja que eu estou no ângulo certo para conversar com ele. Eu não sou ali, não é um show meu. O que eu quero é que ele carregue aquele conhecimento para ele, coloque ele no peito, coloque ele na cabeça e não perca ele de vista. Tá certo. Depois de 15 anos, daqui a pouco fazem 16, tá? Tô falando 15 porque ainda não fechou. Mas depois de 15 anos de sala de aula, como docente, como professor, a gente sabe que a gente não impacta todo mundo. Que o nosso conteúdo, ele faz o nosso coração bater forte. Mas não faz o do outro, muitas vezes. E tá certo, tudo bem, é isso. Agora, o que eu me preocupo
Quando eu amarro a minha chuteira para entrar em sala. Quando eu abro essa câmera aí, dou aquela ajeitada no meu tupete. Tô aproveitando o tupete porque eu ainda tenho, tá, gente? Por isso que eu pentei ele assim. Tô começando a ficar careca aqui atrás. Então eu tô aproveitando ele. Então quando eu amarro a minha chuteira, quando eu ajeito o meu tupete, eu tô entrando para compartilhar o que eu sei de melhor, aquilo que eu gostaria, o que eu converso na minha mesa, do meu almoço, do meu jantar, com as pessoas que eu sei que têm sintonia com o que eu falo e que gostam de ouvir as novidades, as curiosidades, os conhecimentos, enfim. E a gente entra em sala, a gente sabe de imediato, quando você vai numa palestra, por maior que seja o auditório, naquela primeira passada de olhos, você já começa a sentir quem é que está conectado ou não. Aí você começa nos primeiros 2, 3 minutos para botar no relógio. Marca aí, vocês vão ver. Até uns 5 minutos de palestra, você já viu quem que está ali com você. E aquelas pessoas ali são as que vão levar a sua mensagem. E os que não estão tão atentos também vão levar de uma forma menos intensa. Mas qual que é o ponto principal? Qual que é a nossa preocupação final? É que a gente consiga encantar as pessoas com a ideia compartilhada. Que a gente consiga prender a atenção daquelas pessoas. Que a gente consiga transformar aquelas pessoas para que elas tenham entrado de um jeito, saído de outro, e elas no final perceberem assim, opa, que legal, valeu a pena essa jornada mental. Valeu a pena eu ter ouvido isso de uma forma distinta. E não adianta, o conteúdo pode ser maravilhoso que for, pode ser o assunto mais complexo, mais exótico, você pode ter a formação que for. Os títulos, nesse momento, eles somem. Eles fizeram parte da construção do seu conhecimento, mas a forma como que essas pessoas receberão ou receberam aquelas informações que você colocou para eles, não vai depender da sua titulação. Vai depender da forma como que você entregou. Vai depender do jeito que você quis entregar. Como é que foi? Foi um show de ego? Ou um show de compartilhamento das ideias? Que você procurou as melhores palavras para que eles pudessem te ouvir, te entender. E aí sim, se a gente se preocupa, se a gente se atenta em processos de treino, para criar então essa nossa identidade de comunicador, para a gente reconhecer quais são as nossas habilidades, como que os alunos, os outros nos reconhecem. Ou seja, se eu pedisse se eu fosse chutar um jargão, uma frase de efeito de como que seriam as minhas aulas, seria tipo assim, algo do tipo, abre parênteses, o Julián, o que dá aquelas aulas intensas. O cara que é apaixonado pelo que ele faz. Porque eu deixo isso claro, eu transpareço. Tá evidente. Porque na hora que eu vou falar sobre um assunto específico, sobre um tema específico, na hora que eu estou num slide específico da minha fala, eu cuspo sem querer. Eu já tive gente da primeira fila limpando o rosto de cuspe. Hoje não, né? Vocês estão protegidos aí pela câmera, ainda bem. Apesar de que eu já vi vídeo, num dos vídeos anteriores meus, teve cuspe. Mas é isso. Eu retrato e eu cuspo muitas vezes no meu dia a dia falando. Às vezes eu estou no telefone, eu estou gesticulando. E é a forma como que às vezes eu vou falar que eu estou conversando com a minha mãe e eu falo assim, mãe, eu te amo. Só que eu estou falando mexendo muito os braços. Essa é a minha identidade. Isso faz parte da minha personalidade. Então, quando eu vou criar a identidade minha do comunicador,
a prosódia, as onomatopeias, a minha linguagem corporal, ela está alinhada, ela está adequada. Quem me conhece, ou seja, se eu tenho um amigo meu, íntimo, cara que está lá comigo desde a minha infância, e ele vai assistir uma aula minha, ele não pode se surpreender. Assim, que engraçado, não tem nada a ver. É claro que muitas vezes pessoas muito tímidas, quando elas sobem no palco, isso é muito comum, professores muito tímidos, muitas vezes na vida cotidiana, eles se empoderam e eles se soltam mais. Isso é normal. Agora, eu não estou falando nessas exceções. Eu estou falando dos casos onde nós, como professores, as nossas aulas, a nossa performance como professor, nada mais é do que uma extensão da nossa performance no dia a dia, das nossas personalidades. Então, se eu pudesse deixar aqui para vocês um desafio, ou uma dica, ou algo para que seja refletido ao longo dessa semana e já praticado, o primeiro ponto que eu falaria é o seguinte: pega um papel e uma caneta e lista para mim três pontos, ou as 3 palavras que te definiriam como pessoa no dia a dia, e obviamente isso tem que estar superposto ao que te definiria nas suas aulas, nas suas palestras, nas suas apresentações. Então, por exemplo, eu colocaria para mim intenso, exemplo. Eu sou uma pessoa intensa no meu dia a dia. O jeito de falar, o jeito de negociar, o jeito de dar aula. Vocês não sabem o esforço para mim que é ficar aqui preso, que eu não posso caminhar para um lado, para o outro, não posso jogar uma caneta no chão, não posso, enfim, dar os exemplos de uma forma mais dinâmica. Então, tudo bem, estou me adequando, eu estou tentando modular toda, trazer para que esse momento eu consiga compartilhar com vocês o quão envolvido eu estou, por exemplo, para a gravação desse vídeo. Esse vídeo, ele está mexendo comigo. Eu não estou fazendo ele de uma forma robotizada. Então eu preciso de criar uma forma que a gente consiga se conectar através dele. E eu acho que a minha linguagem corporal me ajuda a isso. Se eu me posiciono de lado, no meu melhor ângulo, com as mãos firmes e fixas, eu não consigo gerar conexão com vocês. Para que eu consiga gerar conexão, para que eu consiga sentir que eu estou gerando a conexão, eu preciso ir de frente, eu preciso arredar de frente para a câmera. Eu sei que a câmera desfoca muitas vezes, mas eu não me importo. Eu prefiro uma câmera, uma imagem desfocada, do que uma imagem perfeita. Porque com a desfocada, eu estou fazendo aquilo que eu sei, que eu estou conseguindo passar a mensagem para vocês. E tudo isso, gente, entendam como a parte pelo todo. Ou seja, isso que está valendo para mim é aquilo que eu acredito fortemente que deve acontecer numa aula. Quando a gente cria a nossa assinatura, quando a gente se embasa em pilares, em princípios, a gente resgata pontos das artes cênicas, a gente percebe que sim, a criação de um personagem verdadeiro é fundamental. Todos nós envolvidos em histórias, ou caminhando junto a contadores de histórias, temos um envolvimento muito maior. Então vamos aproveitar aquilo que a gente sabe fazer, cada um no seu nível, e vamos aprimorar isso. Não adianta a gente pensar que isso é um mal que o muito tímido ele padece, que a pessoa que é muito tímida talvez tenha essa dificuldade de modular a voz, de gerar uma comunicação
corporal mais intensa e muito mais de fazer uma onomatopeia. Imagina a sem graceza para uma pessoa chegar e começar a querer trazer as pessoas para o ambiente em que dentro daquele momento, sei lá, vinha um vento que uivava. Ficou ridículo. O que eu fiz ficou horroroso, eu sei. Mas se isso está bem adequado no momento de uma história, de um contexto, na hora que eu vou direcionar a atenção para vocês em um ponto que eu preciso, eu tenho certeza que o feio do meu ele se perde. E aquela pessoa que é tímida, ela vai ter que fazer um esforço, ela vai ter que entrar num treinamento para que ela perca. Agora, do outro lado também é muito comum. Aquela pessoa muito solta, muito desinibida, ela perde a mão dela, ela erra a mão, ela erra a dose. Porque aí a pessoa vira a rainha da onomatopeia, a rainha da linguagem corporal. E a pessoa se perde numa própria confusão que já gera um incômodo pelo outro lado do espectro. Na outra ponta do espectro, a pessoa quer ter um conforto visual. A pessoa ela quer ser acolhida por uma linguagem organizada. Então, não existe o ponto certo. Não existe quem está no prejuízo. Ou seja, eu que sou muito tímido, eu que sou intermediário, eu que sou super descontraído. Não. O que eu acredito é que cada um de nós sabe o ponto que nós estamos. Cada um de nós, se soubermos reconhecer quais seriam técnicas, ferramentas que podem aprimorar a nossa linguagem, a nossa forma de comunicar, tornando as nossas aulas encantadoras, inesquecíveis, impactantes, memoráveis, que prendem a atenção da audiência, que transformam o público, nós sabemos para onde apontar. E eu hoje trouxe para vocês 3 pontos que a gente pode trabalhar. Nós podemos trabalhar com a prosódia, nós podemos trabalhar com a linguagem corporal e nós podemos trabalhar com essas onomatopeias que enriquecem a prosódia. Juntos, esses três elementos, a gente pode montar um buquê de flores e pensar que isso tudo vai compor a identidade nossa de comunicadores, de professores, de compartilhadores de conhecimento e ideias. Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês gostaram, se vocês acharam que a gente pode continuar nessa mesma linha, deixa o comentário aqui embaixo, tá certo? Eu preciso de começar a interagir com vocês cada vez mais para entender qual que é a demanda que vocês têm, quais são as sugestões. Compartilhe aqui embaixo também, por exemplo, as formações. Ah, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou palestrante disso, eu dou... Enfim, para eu poder conhecer um pouquinho mais de vocês, se vocês curtiram o vídeo, dá o like, compartilhe com algum amigo ou amiga que vocês acham que pode gostar também do vídeo. Deixe um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal!